no Camarim, com Camila Cleo. Oferecimento. Para momentos de lazer inesquecíveis com a família em meio à natureza, no mais tradicional Hotel de Avaré, Vila Verde Hotel. E é isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo. O programa de hoje é com a Jéssica Faria, psicoterapeuta sexual. Um prazer tê-la comigo, Jéssica. Prazer é todo meu. Quero que você se apresente para o pessoal. Então, meu nome é Jéssica Faria, eu sou psicóloga, psicoterapeuta sexual e terapeuta de casais e família. E obrigada mesmo, que bom que deu certo, né? Faz tanto tempo que ensaiamos Estamos tentando. Estamos ensaiando esse programa e fico muito feliz de agora também fazer parte desse grupo do Vale TV, que meu programa estreia agora, sexta-feira, dia 6/9, fazendo uma analogia ao Dia do Sexo. E o primeiro programa nós conversaremos sobre orgasmo. Gente, olha que bacana. Me fala uma coisa, como é que você começou nessa estrada, nessa seara, sendo um assunto cheio de tabus, polêmico, como é que é isso? Então, acredito que seria interessante eu contar o processo da minha formação. Sempre eu quis ser psicóloga. Aos 11 anos, separação de pais, pré-adolescente, o que acontece? Vamos levar ela para psicóloga. E, coincidentemente ou não, a terapia era no período da manhã, a minha psicóloga era no período da manhã. Então, o que acontecia? A inspetora de alunos ia me chamar: Jéssica, sua mãe veio te buscar para você ir para terapia, para ir na psicóloga. Sempre aconteceu bullying, né, Camila? As crianças, os amiguinhos. Falaram assim, sim, você vai em médico de louco? Daí eu falava, eu vou lá ver o que ela faz, porque quando eu crescer eu quero ser psicóloga. Você já dava uma raquetada também na criançada, você Sim. se defendia, não era uma vítima do sistema. Não, desde pequena eu já tive, eu tive uma super sacada hoje pensando, eu falei, uau, como eu tive essa sacada lá atrás. E sempre foi minha primeira opção, psicologia. Então eu fiz o curso e durante o curso eu conheci uma pessoa incrível, que até é a diretora do Instituto Paulista de Sexualidade, eu estava no 2º ou 3º ano de graduação, e ela deu uma palestra, e ela falava da sexualidade de uma forma tão tranquila, tão doce, e eu falava, uau, quando eu crescer eu quero ser igual ela, mesmo estando na faculdade, que é a Carla Zeglio e o Oswaldo, que hoje eu considero eles uns mentores mesmo, que conseguem, e esse instituto lá de São Paulo, ele é reconhecido mundialmente, até que esse ano, em outubro, terá o Congresso Internacional de 40 anos da Sexualidade, e nós estaremos lá. Que bacana, e ela é tão suave, tão doce, tão meiga, e falando de um assunto assim com uma neutralidade, uma suavidade. Porque eu estava conversando aqui, o câmera é homem, tá, gente? Eu falava assim, como assim, 69? E aí, Jéssica, conte mais sobre o seu programa. Então, voltando um pouquinho com relação a esse processo da sexualidade, daí eu comecei a me especializar e para ver mesmo o que eu queria, porque assim, por ser uma situação... É tão interessante, Camila, porque a sexualidade em si é um tabu e a priori, literalmente, a sexualidade está envolvida na nossa vida antes mesmo de nós nascermos, porque nós nascemos através de uma atividade sexual. Sim. E depois disso sempre existe essas questões que, assim, sexo não pode ser falado. Porque, assim, tem uma grande diferença de sexo e sexualidade. Então, ter a oportunidade de apresentar um programa com esse tema, nossa, você não imagina como eu fico e me sinto lisonjeada, porque a partir disso nós quebraremos alguns tabus. Porque as pessoas acreditam que quando nós falamos de sexo, nós vamos ensinar as pessoas fazerem ou terem atividades sexuais. E na verdade não. A sexualidade em si, ela é muito ampla. Quando no consultório mesmo, quando eu explico determinados assuntos, o que significa, eu sempre costumo falar que a sexualidade é como se fosse uma grande casa. E o sexo em si é como se fosse um pequeno cômodo. Gente. Então, esse processo da sexualidade, se desde sempre, óbvio que em cada momento, respondendo a perguntas para as crianças, o que necessariamente elas perguntam de uma forma cuidadosa, você ensina muitas vezes esta criança a se prevenir de um possível abuso sexual. E durante toda a minha graduação, eu tive a oportunidade de ficar 2 anos fazendo estágio num presídio. Então lá eu convivi com abusadores, então a sexualidade já estava lá, então eu precisei me aprofundar um pouco nessa área. Quando eu me formei psicóloga, o meu primeiro emprego, que eu fiquei 3 anos numa instituição, foram meninas
abusadas sexualmente, meninas vulneráveis. Então também a sexualidade estava presente. Então desenvolver um processo de psicoeducação é você ensinar que esse corpo é meu e ninguém toca. Gente, vocês estão prestando atenção em tudo que ela falou? Ó, o pouco que ela falou, ela colocou tantos âmbitos de sexualidade e tantos problemas que muitos de vocês têm aí. E eu sei porque lá no canal muitas pessoas me remetem, né, me contam problemas que tiveram com filhos ou com elas mesmas ou até homens. É muito profundo o que você faz, desde o presídio até as meninas abusadas. Sim, e agora o trabalho no consultório, porque daí a demanda aumentou muito no consultório e eu precisei me dedicar um pouco mais, porque daí dentro do consultório nós trabalhamos com as demandas de disfunções sexuais, que seria o caso da anorgasmia, porque assim... Anorgasmia. Explica para o pessoal. É a dificuldade de conseguir ter um orgasmo. E pode ser primária, tem muitas mulheres e até homens que nunca conseguiram chegar ao orgasmo. E também secundária. Em um momento da vida, a mulher conseguia ter sei lá, através de masturbação, com determinada parceria, e depois de um momento ela não conseguia necessariamente ter mais. A anorgasmia seria isso, a inibição de desejo ou o desejo hipoativo, que é baixa libido, não consegue ter a lubrificação, que seria o processo de excitação, que pode causar uma dispareunia, que nada mais, nada menos que seria uma dor durante o ato sexual e até mesmo pós o ato sexual. Então, no consultório, as demandas femininas, nós trabalhamos com isso. E como eu sou terapeuta de casais, é muito difícil você estar com um problema no casal e não refletir na questão da sexualidade. Então, eu sempre falo que a sexualidade é a pontinha do iceberg. Para uma mulher ter inibição de desejo, porque a demanda maior no consultório hoje são mulheres. Para a mulher desenvolver uma inibição de desejo é porque em várias áreas da vida dela ela já não tem mais desejo. Então, isso que eu ia te falar, Jéssica. Aí, gente, vocês também em casa devem perceber ou sentir. É difícil um homem ir a um consultório, principalmente de uma psicóloga feminina, né, uma psicoterapeuta sexual feminina, para relatar possíveis problemas. O índice de mulheres é bem mais alto. Sim, sim. E é interessante porque a demanda masculina sempre são homens mais velhos. Que assim, existe todo um processo de preconceito e às vezes o próprio urologista ele já faz o encaminhamento, fala, ó, não é orgânico, você tem disfunção erétil, que seria não conseguir mesmo ter ereção, ou ejaculação precoce, que ejacula antes do tempo, você não consegue necessariamente isso psicológico e não necessariamente orgânico. Então, nós precisamos fazer todo um processo de avaliação. Então, é feito a aferição de depressão, ansiedade, todo um processo investigativo para conseguir entender de onde que surgiu tudo isso. Então, os homens, é muito interessante porque eles permanecem, eles são fiéis ao processo. As mulheres não, elas chegam, dá uma melhoradinha, elas fogem. Homens, eles começam do começo ao fim, eles levam o processo muito mais a sério. Que interessante. E essa é a minha demanda e é muito interessante. São menos homens, porém mais fiéis. São mais mulheres, que daí elas já... Sim, melhorazinha. Exato. Porque a vida da mulher é muito corrida, apesar que dos homens também o é, né, gente? É muito difícil isso aí. E são os mais velhos que procuram, então, a psicóloga. E não existe o psicoterapeuta sexual, daí para eles procurarem o lado masculino? Sim, sim, até fica mais à vontade? Até tem. É que aqui na região agora nós estamos tendo um pouco. Isso acontece muito na região de São Paulo, daí nós temos. Aqui na região, com trabalho, com especialidade, sou apenas eu. Então, assim, é isso que acontece, essa dificuldade, às vezes, de encontrar. Eu tinha um colega que também atuava aqui em Avaré e agora ele trabalha só em São Paulo. Então, ficou um pouquinho fechado, mas no começo eles começam a observar que o trabalho é muito ético, que o trabalho é feito com muito cuidado, é todo um processo de sigilo psicológico, por isso que nós trabalhamos com o processo de psicoterapeuta sexual. Então, assim, por que você não se apresenta como sexóloga? Sexóloga, nós vamos, assim, diminuir essa casa, lembra da sexualidade? Nós vamos diminuir só para a questão sexual. E quando você é psicoterapeuta, tem toda uma rede, principalmente ética, por trás de tudo isso, que você vai investigar a vida do paciente de uma forma muito mais ampla e não vai falar apenas de sexo com ele. Então, por isso, assim, eu prefiro ser chamada de psicoterapeuta sexual do que necessariamente sexóloga. Então, assim, traduzindo, né, em miúdos, a psicoterapeuta sexual, ela vai entrar na vida do paciente, em todos os problemas que levaram ao problema sexual, digamos assim, né? Sim. Uma anamnese mais completa. Ao passo que a sexóloga, ela só vai falar de sexo. Porque a sexóloga pode ser qualquer especialização. Você pode ter uma graduação de
pedagogia e fazer uma especialização em sexologia. Tá. E necessariamente para ser psicoterapeuta sexual é uma especialidade apenas para médicos ou psicólogos. Então, assim, é um grupo mais específico. Abrange e afunila ao mesmo tempo, digamos assim, né? Porque pega mais gente, mas fica mais, Sim, vamos conciso. supor, mais conciso, exatamente, falou a palavra exata. Entre nós. Jéssica, enquanto ao seu programa, que é o Entre Nós, como a gente estava brincando, entre aspas, eu quero muito que você fale sobre ele, mas no próximo bloco. Aguentem aí, gente, que é interessante.